Em 1 Coríntios 13, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, o que é que a palavra de Deus quer nos dizer com este versículo? A gente for ver aqui o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está falando sobre o amor, a supremacia do amor. Mas eu quero aproveitar esse versículo aqui para falar sobre maturidade espiritual, que todos nós que somos cristãos, nós devemos atingir, uma maturidade espiritual. Deixar as coisas próprias de menino, como Paulo disse aí no versículo 11 de 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Você sabia que tem pessoas que chegam à sua fase adulta, mas não desistem das coisas próprias de menino. Quer ser um eterno menino, quer ser uma eterna criança. Se ainda fosse criança no sentido de não haver maldade, não haver malícia, fosse aquela pureza realmente que é uma criança, que Jesus disse que devemos nos tornarmos como uma criança para entrar no reino do céu, seria bom. Mas é outro tipo de meninice, não é esse onde há uma pureza, uma ingenuidade, não é esse tipo de criança que muitos continuam sendo, e trazendo para o âmbito espiritual a muitos cristãos que continuam meninos na fé. Infelizmente nós sabemos que há muitos cristãos que ainda estão imaturos na vida espiritual. Por exemplo, para você deixar de ser imaturo, não acredite em tudo que você ouve só porque a pessoa fala de uma forma eloquente, fala de uma forma bonita, é um bom orador, tem boa oratória. Não acredite em tudo que você ouve. Leia, examine as escrituras e se for possível, questione. Quando oportuno ali, você questiona. Mas você tem que estar examinando na palavra de Deus, nas escrituras, se aquilo realmente que está sendo dito é a vontade de Deus, é o que está na palavra. A imaturidade espiritual do cristão vai fazer muitas vezes com que ele trilhe caminhos que não agradam a Deus. Você vai trilhar caminhos que não são da vontade de Deus se você estiver vivenciando uma imaturidade cristã. Por isso é importante nós atingirmos a maturidade cristã. A imaturidade espiritual nos faz crentes carnais. Veja o exemplo dos cristãos ali na cidade de Corinto, por exemplo, quando Paulo vai escrever aqueles crentes, aqueles cristãos que estão ali na cidade de Corinto. 1 Coríntios 3, versículo 1 em diante diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, queridos, o cristão imaturo, ele vai se tornar um cristão carnal. E ele vai começar a andar segundo o homem está dizendo, ensinando, e não segundo a palavra de Deus. E é um grande perigo isso aí. Tem pessoas que creem tanto no que o seu líder diz, que não se preocupam em saber se realmente aquilo está na palavra de Deus ou não. Se é aquilo que a palavra de Deus está dizendo ou não. Você deve analisar, à luz da palavra, à luz da Bíblia, se aquilo realmente é de fato o que ele está falando. E não é pecado não, meu irmão. Não é pecado você buscar a verdade, a transparência daquilo que está sendo dito. Você tem que ter essa preocupação. Com certeza você quer andar no caminho da verdade. Você quer andar na verdade. E não é pecado você buscar a verdade, buscar uma transparência na palavra de Deus. Pecado é andar na ignorância espiritual, sendo enganado aí por todo e qualquer vento de doutrina. Olha o que vai dizer em Efésios 4, versículo 11 ao 14. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então olha só o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que nos induzem ao erro. Por isso que temos que atingir uma maturidade espiritual, para não estarmos sendo levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia pela qual eles nos induzem ao erro. Porque tem muitos no nosso meio nos induzindo ao erro. Tem muitos líderes no nosso meio nos levando para todo vento de doutrina, meu. Então cuidado. Está existindo muitos ventos de doutrinas afastando as pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo, do verdadeiro evangelho do Senhor, nos afastando da presença de Deus. Inclusive dentro das nossas próprias igrejas cristãs está acontecendo isso. É por isso que Jesus manda nós termos cuidado com os falsos, falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos, que estão ali disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que você conhece um verdadeiro cristão. É pelos frutos que você conhece o verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre. Quem é que é mestre? É aquele que exerce o ensino. Toda pessoa que exerce o ensino da palavra de Deus ali na igreja está sendo mestre. Não é que seja melhor que ninguém, mas ele se dá mais ao estudo da palavra e ele se dispõe a estar passando aquilo que ele aprendeu. Então, queridos, doutrinas que falam em Deus, que falam de Jesus, mas ensinam e praticam coisas que não têm a aprovação de Deus. Cuidado, que dentro das igrejas está tendo isso aí. Doutrinas que estão falando ali de Deus, de Jesus, mas não ensinam e nem praticam as coisas que têm realmente a aprovação de Deus. Nós devemos ter cuidado com isso aí. São muitas vezes falsos irmãos que irão tentar muitas vezes lhe desviar da verdadeira fé cristã. Irmãos que estão muitas vezes também até se afastando das igrejas, não querem nem mais congregar e começa a vir com outro evangelho, com outro ensinamento, desfazendo de algumas coisas da Bíblia. Cuidado, meu irmão. Veja o alerta que a palavra de Deus vai nos dar em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, do versículo 1 até o versículo 3, está escrito isso aí. Então, meu irmão, o verdadeiro cristão não pode se deixar levar por todo e qualquer vento de doutrina. E como é que nós vamos nos proteger disso? Conhecendo a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ser um questionador mesmo. Quem quiser achar ruim, que ache, mas você tem que questionar. Se você vê que não está batendo com o que está escrito, você deve questionar. Você deve até procurar, além da palavra de Deus, se instruir com outros também a respeito daquilo ali que foi dito, daquilo que foi ensinado. Então o verdadeiro cristão, ele não pode se deixar levar por qualquer doutrina. Se for uma doutrina que prega que Jesus é o Filho de Deus, ótimo. Prega que somente através de Jesus nós temos acesso ao Pai, a Deus,
Ótimo. Prega que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas? É isso aí. Esta doutrina te leva a obedecer os princípios da palavra de Deus e não a ensinamentos de homens? Ok. Essa doutrina aí tem o aval de Deus. Essa doutrina é de Deus e você pode confiar. Mas se é doutrina que ensina o contrário disso aí, meu irmão, ou no meio disso aí modifica alguma coisa, você já deve acender aí o pisca-alerta. Nós devemos crescer em conhecimento. Em conhecimento e sabedoria para sabermos discernir aquilo que está vindo até nós. Precisamos ter esse crescimento em conhecimento e em sabedoria. O cristão que não tem interesse em crescer no conhecimento da palavra de Deus vai ser facilmente destruído. Destruído pelo quê? Por falsas doutrinas que vão afastar essa pessoa da presença de Deus. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, o diabo vai agir de forma destruidora em sua vida. Você vê que quando o diabo foi tentar Jesus ali no deserto, Jesus usou a palavra, porque está escrito. Jesus tinha todo o conhecimento da palavra. Em momento algum ele combateu Satanás dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu que criei todas as coisas, através de mim tudo existe. Não, ele falou: sai de mim, Satanás, porque está escrito. E aí ele citava trecho da palavra de Deus. Então nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que você está sendo instruído, ensinado, busque saber se realmente é assim. Em Oséias 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha só, o povo sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a sequência do versículo vai falar sobre os sacerdotes, né? Está falando sobre o sacerdote, que rejeitava o conhecimento de Deus. O sacerdote levava para o povo o conhecimento de Deus. Mas hoje nós, para termos conhecimento de Deus, da palavra de Deus, você é o próprio sacerdote. Você tem acesso direto às Escrituras, você tem acesso direto à palavra. Através de Jesus você tem acesso direto ao Pai, a Deus. E se você não tem esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus, você vai ser facilmente destruído por todo e qualquer vento de doutrina. Porque uma doutrina falsa vai fazer você andar em rebeldia contra Deus. E se você morrer naquela rebeldia, seguindo a uma falsa doutrina que não está agradando a Deus, quando você morrer, o diabo vai reivindicar sua alma. O diabo vai querer direito sobre a sua alma. E ele vai ter direito, porque você andou o tempo todo em rebeldia com Deus. Então tenha vontade, tenha sede de saber a verdade, querido. Você tem que atingir uma maturidade espiritual para você não estar sendo enganado por todo e qualquer vento de doutrina. Porque aí a palavra está dizendo em Oséias 4,6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sem o devido conhecimento, meu irmão, da palavra de Deus, fica fácil de sermos enganados. Porque se você não conhece, como é que você vai questionar? O cristão imaturo, ele acredita em tudo que ele ouve. Porque ele não tem como não acreditar. Se ele não sabe se é certo ou se é errado, ele nem se preocupa em pesquisar, em ir para a palavra, em ir para as escrituras. O cristão que tem a maturidade espiritual, ele vai sempre examinar as escrituras para saber se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus ou não. Mas o imaturo, ele nem liga. E ele fica no prejuízo. Porque além de não receber as bênçãos que deveria receber aqui da parte de Deus, quando morrer está em rebeldia com Deus. Aí é fácil para o diabo reivindicar a alma dele naquele dia. O apóstolo Paulo, queridos, vai dizer que os cristãos de Bereia, né, a cidade de Bereia, esses cristãos que estavam em Bereia eram cristãos mais nobres do que os cristãos da cidade de Tessalônica. Por qual razão? E ele vai explicar ali, porque os de Bereia, eles receberam a palavra de Deus de bom grado. E eles examinavam todos os dias nas escrituras para ver se, de fato, o que estava sendo ensinado ali por Paulo e pelos outros apóstolos era conforme estava nas escrituras. Todos os dias, os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvir Paulo falar e outros apóstolos também falando,
Todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se de fato era como eles estavam ensinando. E Paulo vai fazer um elogio àqueles cristãos da cidade de Bereia. Eram cristãos mais nobres do que os da cidade de Tessalônica, porque os de Tessalônica ouviam, graças a Deus que ouviam, mas eles não estavam preocupados em saber se de fato o que estava sendo ensinado ali para eles por Paulo e pelos outros apóstolos era verdadeiro. Graças a Deus que era verdade. Mas imagine se chega um falso apóstolo, um falso profeta, eles iam cair na armadilha. E aí Paulo admira os cristãos da cidade de Bereia e diz que eles são mais nobres. Você vai ver isso aí em Atos 17. Atos 17, versículos 10 e 11. Quando Paulo vai dizer ali, quando está escrito assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 10 e 11. Você vai conferir isso aí. Então, meu irmão, examine, questione. Não é pecado não. É vontade de Deus que você não seja enganado e levado por todo e qualquer vento de doutrina. Cuidado, querido, para que a sua imaturidade espiritual também não venha causar divisão na igreja. Porque a pessoa que é imatura espiritualmente, está ali na igreja, ele fica reparando tudo, ele fica se chateando com tudo. Não é que a igreja é um lugar de perfeição. Não existe igreja perfeita aqui na terra. Se você fica pulando de igreja a igreja, procurando a igreja certa, você nunca vai encontrar. Você vai continuar pulando a vida toda. Porque não tem a igreja perfeita. A igreja perfeita é aquela que for levada por Jesus para a glória. Aqui nós somos imperfeitos. E a igreja é constituída por pessoas imperfeitas, mas que estão se esforçando e buscando fazer a vontade de Deus, mesmo errando, todos os dias, mas se arrependendo, pedindo perdão a Deus, confessando seus pecados. Então não fica atrás de uma igreja perfeita, mas aquele que é imaturo, ele fica atrás de igreja perfeita, igreja que tem as bênçãos de Deus, igreja... Meu irmão, as bênçãos de Deus vão acontecer na sua vida de forma natural no momento em que você se comprometer com o Senhor. No momento em que você se comprometer com a palavra, você vai ter as bênçãos de Deus acontecendo sobre a sua vida. Não é a igreja que vai abençoar a sua vida, é Jesus. Comprometa-se com Jesus, entregue sua vida para Ele. Faça dele Senhor e Salvador da sua vida. E pratique Jesus todos os dias para você ver como a sua vida vai melhorar. Para você ver como sua vida vai ser muito mais abençoada do que já é. Então cuidado, porque quando estamos vencendo uma imaturidade espiritual, nós podemos proporcionar uma divisão entre os irmãos ali na igreja. E Jesus vai dizer lá em Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa que é dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Ela será destruída. Então busque essa maturidade. Vai ser bom para você. Você vai estar agradando a Deus. Tenha uma maturidade espiritual cristã para saber também discernir por qual espírito está sendo muitas vezes ensinado ali os princípios da palavra de Deus por aquela pessoa que está praticando o ensino a você. Você tem que saber discernir. Se é de Deus, ótimo. Se não é, reprove. Tem ensinamentos, meu irmão, que não são de Deus. A palavra de Deus diz que devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Mas nós devemos discernir se provém de Deus aquilo ou não. 1 João 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não deis crédito a qualquer espírito. Meu irmão, não dê crédito a qualquer um que fala em nome de Deus. Não é porque fala em nome de Deus, é de Deus. Mas tem muitos falsos profetas falando através de um espírito falso, um espírito enganador,
que não é o Espírito Santo, que não é o Espírito de Deus. Então não dê crédito a qualquer um que está, só porque está falando em Deus. Examine na palavra para ver se, de fato, aquela pessoa está falando ou fazendo o que procede de Deus. Porque muitos falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, realmente têm saído por esse mundo afora, querido. Eu vou concluir aqui dizendo que o cristão imaturo é aquele que quer ser mais servido do que servir. Atinja uma maturidade espiritual que venha ter consciência de que você está aqui mais para servir do que está sendo servido. Quando você for orar a Deus, agradeça logo primeiramente, peça perdão pelas suas falhas, pelas suas ofensas, pelos seus pecados. E até antes de pedir, se possível, você fala: Senhor, estou aqui disponível para a tua obra. Usa-me de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Depois você faz os seus pedidos, mas você tem que estar mais disposto a servir. Muitas vezes queremos Deus só para nos servir. Você está disposto a servir Deus? Você está disposto a fazer a obra de Deus, a colocar a mão no arado? Ou você quer viver uma vida cômoda, no conforto? Você não quer fazer a obra, você não quer sair para fazer a obra. Dá trabalho. Você tem que renunciar a vontades próprias para estar fazendo a vontade de Deus. Mas o crente maduro, que atingiu a maturidade espiritual, ele tem consciência, ele tem prazer e alegria em servir mais do que se servir. Não somente a Deus, mas até o próximo. Ele não exige que as pessoas fiquem lhe servindo. Pelo contrário, ele quer servir. O cristão maduro, ele quer fazer o contrário do que o imaturo está querendo. Ele quer se parecer mais, cada vez mais com Jesus. Lá em Marcos 10:45, está escrito assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido. Ele próprio foi quem disse essas palavras aqui. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus é o nosso maior exemplo. Mas muitos de nós queremos ser mais do que Jesus. Queremos ser servidos, muito mais do que servir. O cristão imaturo, ele só vai pensar mais nele mesmo. Ele não pensa nos outros. Ele não se preocupa com os outros. Ele, inclusive nas orações, ele pede mais a Deus para ele e a família dele no máximo. Ele não se preocupa em estar orando, intercedendo pelo outro. Atinja essa maturidade espiritual, você vai agradar muito a Deus. Deus vai abençoar muito mais a sua vida do que já tem abençoado. Você quer atingir uma maturidade espiritual satisfatória? Uma maturidade espiritual que venha de fato a agradar a Deus? Então faça isso aqui, ó, que está em Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tenha em você o mesmo sentimento que também houve no Filho de Deus. Coloque sempre Jesus em seu lugar. Você precisa tomar uma decisão agora. Jesus faria o quê? Diante deste problema que você está vivenciando, Jesus lidaria com ele de que forma? E aí você vai agir semelhante ao que Jesus faria naquela situação. Filipenses 2, versículo 5, está dizendo isso aí. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família e que Deus possa estar nos abençoando de forma tal que possamos atingir esta maturidade espiritual cristã que agrade ao Senhor todos os dias em nossas vidas. Deus te abençoe e que você possa cada dia buscar em Deus esta força, essa sabedoria que nós precisamos para servi-lo com toda a sinceridade em nosso coração. Amém, querido? Deus abençoe sua família.